E aí, beleza, né? Oh, coisa boa de vida. Adoro essa época de fim de ano. Parece que fica um astral diferente, né? Eu não sei, comigo é assim. Parece que fica uma alegria no ar, mas cada um sintoniza aquilo que tem capacidade para sintonizar. Acabei de falar de uma prima que ela não vê a hora de passar o Natal e o Ano Novo para acabar com todas essas coisas, que ela fica triste. Porque a mãe morreu no Natal, um dia depois do Natal, pode. A mãe dela não está no mês nem aí para ela, já faz uns 10 anos, e ela está aí ainda sofrendo pela mãe dela. A mãe dela já está numa boa lá, entendeu? Então é você que sintoniza o padrão energético. Se você sintonizar só esse negócio de consumismo, esse negócio de festa e ppp, essa euforia toda, não vai se sentir bem, não. Agora, se você sintonizar mesmo aquele espírito, aquela coisa bonita, de alegria, claro, ótimo, eu sou assim, quando chega dezembro já fico feliz. Primeiro que eu sempre fiquei em dezembro feliz, quando eu trabalhava tinha 2 feriados, já era motivo para ficar feliz, né? E depois isso vem desde a infância, para mim ficou muito marcado o Natal. Essa energia, alegria toda, do nascimento de Jesus, parece que uma coisa que renovou, veio uma coisa nova aí, veio trazer a boa nova, né? Entendeu? E no último programa eu falei sobre Jesus, mas eu falei, meia hora não dá para falar nada, né? Eu tinha que fazer aqui 200 programas, para falar para sempre sobre Jesus, que sempre tinha assunto. Então faltaram algumas coisinhas que eu queria acrescentar agora. E primeiro deixa eu dizer que está sendo gravado esse programa. Eu sempre penso que está ao vivo. O Natal foi ontem. Entendeu? Como é que você fez? Farreou muito, fez muita festa? Comemorou? E depois da festa, o que veio? Veio alegria? Depois veio alegria ou veio uma certa frustração, uma certa tristeza? Olha, a euforia é ótima, não tem problema, mas depois da euforia tem que continuar a alegria, tá? Porque se pintar alguma coisa diferente aí, tem alguma coisa que precisa ser consertada aí dentro. Entendeu? Então, eu vou acrescentar umas coisas que importantes eu queria ter falado para vocês e não consegui sobre Jesus. Que eu escrevi esse livro aqui, O Cientista de Hoje. O título inicial era Se Ele Voltasse, Você o Aceitaria? Mas a editora houve por bem deixar como O Cientista de Hoje. Eu não acredito, particularmente não acredito que ele volte. Acho que a consciência que ele já tem expandido, o que ele vem fazer aqui na matéria? Sofrer tudo de novo aquilo, porque a matéria aprende, a matéria diminui. E aqui o mundo é denso, tem a dor. Não acredito que ele veio, acho que ele tem mais o que fazer lá. Já veio uma vez, né? Fez tanta coisa aí boa, deixou tanta coisa linda escrita. Não veio te salvar, é claro, isso é besteira. Põe em prática o que ele falou lá e vê aí o que serve para você. Mesmo porque ninguém está perdido, está no lugar que precisa estar. Ninguém precisa de salvador nenhum. Ele cometeu as coisas dele lá, acabou morrendo daquela forma, porque ele acreditava daquela forma. Como eu falei no programa anterior, ele era um político. Ele era considerado subversivo, porque estava sob o domínio romano, pagando imposto para os homens, o que ele vai fazer? Então ele começou a preocupar a turma lá e fizeram aquilo lá com ele, né? Entendeu? E aí, agora, se ele viesse hoje, como muitos acreditam, como é que seria? Primeiro, nessa parafernália toda apocalíptica aí que o pessoal fala, descendo com a carruagem de fogo, com Deus do lado dele, aquele monte de puxa-saco, lá do lado dele, falando para julgar os bons e os maus de um lado. Isso até criança vai rir, né? E tem gente que acredita nisso ainda. Falar isso para criança hoje vai dar risada. Imagina daqui de 30 anos. Isso é fantasia pura. Não vai. Mesmo porque vai ser em que lugar do planeta essa Terra é redonda? Vai ser aqui em São Paulo ou em Ribeirão Preto? Ninguém vê. Se for no Japão, no Israel, vai ser aonde? Então, cientificamente é impossível.
vindo dessa forma, e mesmo que não seria, né? Não seria, porque matava todo mundo de susto. Aquela coisa vindo lá do céu, com cornetas e não sei o que, aquela coisa. Eu saía correndo de medo, entendeu? Isso não vai acontecer nunca. Se acontecesse, seria como? Reencarnando aqui como um ser comum. Ele falaria que era Jesus? Ele é louco, nada. Seria. Mas ninguém ia acreditar que... Se ele falasse que era Jesus, imagina hoje qualquer um falando aí. Ah, eu sou Jesus, sou Jesus. Já tem uns loucos falando aí, todo mundo acha que é louco. Sou Jesus. Matariam ele de novo, né? Porque era um louco. Podia fazer milagre. Ah, mas se fizer milagre, é a coisa do capeta. Não acreditar nem nele, nos milagres dele. Entendeu? Para começar, não ia ter religião nenhuma, porque eles iam brigar entre eles. Entendeu? Então ele seria anônimo. E esse livro aqui eu conto uma história que o Cristiano, é um romance, que o Cristiano é muito fã dele e conversa com o guia. Ele é muito fã dele e pergunta se Jesus reencarna ou não, entendeu? Então todo um desfecho aqui que é claro que eu não vou falar, é emocionante. Entendeu? No final, porque ele gosta de saber coisas. Na verdade, eu gosto de saber, eu sou muito fã de Jesus, não desse Jesus que inventaram ali, não, né? É aquele meio místico, negócio de Deus, místico. Não, Jesus como nós, como que come feijão, faz as necessidades, tudo normal, né? Que estudou, como a gente, um normal, um ser humano normal, filho de um casal normal. A tradição de que ele... Sabe de onde que veio aquela tradição de que era um filho de Deus? O contexto histórico se lembra, que eu falei na outra vez. Sabe o contexto histórico? Roma captava toda a cultura dos gregos. E como é que era a cultura dos gregos? Para ter um semideus aqui. Era um deus do Olimpo que fazia amor com uma humana. Para dar o título de semideus. Então a religião importou isso. Para ter a condição divina de Jesus, não podia ser um humano. Tinha que ser, no caso, o Espírito Santo, com uma humana, que foi Maria. Claro que se a sabedoria quiser, isso é possível, mas eles não vão para que burlar a lei própria da natureza? São José e Nossa Senhora, um casal comum, maravilha, como nós, um qualquer aí. Ah lá, casaram e tiveram um filho, como dizem que tiveram outros. Uma família normal, gente. Só que tinha uma sabedoria, claro, que aí é outra coisa, Estudou durante 30 e fora, aí é outra coisa. Ele já veio assim como, entendeu? Nossa, transmutava a matéria, você entendeu? Aí sim. Mas ele é como você, como eu, tá? Essa coisa que eu queria dizer mais de Jesus. E por falar, nós estamos no tempo de Natal, que é a época assim de elevação, né? Para mim é fim de ano, de fazer um balanço, de fazer umas coisas, de pensar como é que foi o ano e agora, sabe? De reconciliar com as pessoas, tirar o que está doendo aí. Reconciliar não é pedir perdão, tá? O programa de hoje chama Muito Além do Perdão. Perdoar é sublime, dizem, né? Mas tem algo mais sublime que perdoar. Não precisar perdoar porque não tem necessidade. Entendeu? E pedir perdão, a mesma coisa. Mas nós vamos explicar direitinho, porque isso aí tem um conceito, né? Por que é isso? Eu disse aqui uma aula sobre a autorresponsabilidade. Ninguém erra com você. Você não erra com ninguém. Você só faz o que você sabe. E o outro só faz o que ele sabe no grau de consciência dele. Entendeu? Então, tudo de você é 100% responsável, junto com seu espírito, é claro, porque se você não é só o eu consciente, por tudo de bom ou de ruim que acontece na sua vida.
Ah, isso é uma coisa nova, é uma novidade. É. Se não fosse isso, nada fazia sentido. Por que um morre, por que mata outro, por que Deus permite, papapá, entendeu? Era tudo uma coisa muito mal feita. Agora, quando você tem consciência do conceito de autorresponsabilidade, é uma das coisas mais difíceis que tem, mas é uma das coisas que mais libera. Você vai ver que tudo faz sentido. É que o orgulho próprio da gente não permite, orgulho ferido. O outro me magoou. O outro para de me. Não tem isso. Você é o autor, o compositor, o escritor, o ator e o assistente do seu teatro. Não tem ninguém, você pôs as peças lá e está fazendo o teatro. E as peças vão aparecendo para você. Tem o artista principal, você também é ele, está lá junto. Um que chama atenção. Alguém que vem fazer uma crítica, como é que você age perante uma crítica? Ele veio dizer para você que você tem um ponto fraco aí, que dá importância para o olho dele. O outro veio agredir, o ladrão veio te roubar, ele veio mostrar, ele não veio fazer nada de errado com você. Ele veio dar um recado seguinte, meu caro, para de se agredir, para de te roubar, que eu não apareço mais. Entendeu? Eu sou um grande amigo seu. Eu vim mostrar o que você fez contra você, que está fazendo contra você, para você curtir, para eu não vir mais. Só isso. Mas aí você tem que ter o conceito também de que você é eterno para trás e para frente, né? Vem atraindo as coisas. Não tem aquele processo estático como se fosse uma fotografia. Não. Aquele processo vai se desenrolando e vai atraindo. E atraindo uma coisa que já é causa para outra, é um processo contínuo. Se você não entender isso, que a reencarnação existe, nada faz sentido o que eu estou falando. E muito menos aquilo daquele Deus rigoroso, que você tem que decidir sua eternidade por uma vida de 30 anos. E o outro teve 100, qual que teve mais chance de melhorar aqui? Os dois vão decidir a eternidade? Ou aquele que nasceu na favela e aquele que nasceu em berço de ouro e morreram os dois com 15 anos? Qual que teve mais chance? Um só cometeu o crime. Vai ser condenado pela eternidade. Isso é ignorância total. Isso não existe. A pessoa é um processo. Só o corpo é novo. Mas toda a sabedoria tá vindo aí desde sempre. Você está expandindo sua consciência cada vez mais. Expandindo. Até quando? Até o infinito. Não para de aprender. Jesus até hoje está aprendendo. Porque Deus é infinito. Claro que lá numa consciência cada vez maior. E quanto maior a consciência, mais se expande, mais a realidade aqui você domina e mais se realiza, e mais liberdade, claro que também mais responsabilidade. Então, o conceito de autorresponsabilidade, vai lá com você, faz assim, eu me autorresponsabilizo por tudo de ruim e de bom que aconteceu na minha vida. Ah, você é a causa da minha alegria. Não, sou eu a causa da minha alegria. Ah, você me fez isso. Não, foi você que fez, você que fez eu fazer isso para você. Entendeu? Você que me atraiu com suas crenças e atitudes. Muda aí suas crenças e atitudes interiores que você não vai me atrair mais. Que você vai atrair só coisa boa dessa realidade aí. Faça o bem para você, que você faz o bem para os outros. Muitas pessoas costumam se abandonar e querer mexer na vida dos outros lá fora. Tá um caos lá dentro dela, ela quer mexer lá fora dos outros para ajudar. Porque tem uma cabeça lá que vai ser salva depois da morte, não sei o quê. Morte não interessa nada, morte não conta. Morte é um acontecimento normal, qualquer um. Morte não atrapalha, não corta o processo de vida. Continua depois, em outro corpo, mas a mesma consciência. Não atrapalha nada. Então morte não conta nada. Vai ter que aprender você. Se não vai pela inteligência, vai pela dor. Essa é a função da dor. Então, se você pegar bem o conceito de autorresponsabilidade. Eu sou um universo completo. Completo. E eu atraio as pessoas que vêm falar boas coisas e falar coisas ruins para mim. Não abra mão das coisas... Não abra mão de que o outro não é responsável por você, pelo que você... Não abra mão dessa sabedoria. Não culpe o outro pela mal que te causou. Porque se você abrir mão desse poder, você também está abrindo mão de atrair o bom. É o mesmo poder. É a mesma energia.
Ah, não, foi ele que me fez mal. O bem fui eu. Não. Quando é bem sou eu e quando é mal é ele. Não, você está anulando o poder de trair o bem. Entendeu? Autorresponsabilize pelos dois. Mas é uma atitude interior, não é lá com ele. Ele não quer nem saber. A vida dele não quer nem saber. É aqui dentro, vai lá, ó, se desligue dele. Não. Eu libero ele. Eu assumo e aceito que fui eu que atraí isso para minha vida para eu aprender alguma coisa útil. E abençoo eles e libero. Isso é mais sublime que o perdão. Porque quem perdoa fala, e eu te perdoo, viu? O que está por trás disso? Eu julguei você e te condenei. Você errou comigo. Eu te perdoo. Será que perdoa mesmo? E se ele fizer de novo? E se fizer de novo? Ele tem essa possibilidade. E se fizer 10 vezes, você vai falar, eu te perdoo, eu te perdoo. Na terceira vez, você vai querer dar um chute não sei aonde nele. Na terceira vez. Perdoa mesmo? Ah, então se você perdoa, você tem que perdoar 100 vezes. Isso é humanamente impossível. Por quê? O perdão não precisa. Uma vez falaram, foi o Calunga, não sei quem que foi, que falou através do aspecto, só o orgulhoso perdoa. Eu me choquei. Mas depois eu vi o sentido. É porque está julgando, não te perdoo. Não precisa. Se eu sou responsável pelo que acontece comigo, você não errou comigo, meu caro. Agora, se ele vier te pedir perdão, eu falo, eu não vou te perdoar. Não é assim. O que eu faço? Meu, relaxa. Eu não seguro você. Você já está liberado faz tempo. Vê aí que você faz isso com você. Comigo, não. Você está liberado. Nem mais ligo para você. Fica tranquilo. Entendeu? Agora, eu pedi, por exemplo, eu percebo que alguém está magoado comigo porque eu magoei e aqui está sentindo um certo desconforto aqui em mim. Será que eu vou pedir perdão? Não, vai lá e conversa com ele simplesmente. Não precisa pedir. Não, conversa, puxa um assunto, vê lá. Ah, aquilo foi um entendimento, um mal entendido, né? E fica por isso mesmo. Para que pedir perdão? Quando você pisa no pé de alguém, uma desculpa aí. Desculpa, meu. Fui mal. Não, isso é a força de hábito. Beleza, isso tudo bem. Eu falei coisa que tá machucando aqui dentro. Isso que conta. Culpa, remorso, raiva. Isso aí que você precisa tirar de si. Isso que precisa fazer no Natal. Reconciliar-se com você, não com os outros. O que é reconciliar-se com você? É tirar essas coisas de dentro. Tirando a responsabilidade dos outros pelo que aconteceu com você. Não foi o outro. Foi você que atraiu aquilo. E se você parar, se você fazer para você, ele me mostrar a prática, olha, eu estou me agredindo aonde? Eu estou me desvalorizando. Eu estou me criticando. Quando você faz isso, você está roubando de si. Eu sempre sou uma pessoa roubável. Aí o ladrão amigo vem falar, vem roubar a coisa de você, seu carro. E você vai fica o diabo, aí fica mais com ódio dele. Piorou a coisa, tá ligado? É claro que você vai claro que uma atitude fora, você vai lá, se puder pegar de volta o carro, você vai fazer tudo que for possível. E abrir até um processo, beleza, é lá fora. É uma atitude lá fora, não seja um panaca. Ah, então já que eu sou responsável, pode me roubar, viu, ladrão? Não é assim. Isso é panaca e a vida também não aprova panaca. Não, você pega seus direitos, não passa dali. É depois. É aqui dentro a coisa. Atitude fora, com a sociedade, é uma coisa. E guardar ódio ou responsabilidade do outro ou não, é aqui com você. Essa liberação é de você, lá com você. No seu recolhimento. Libera aquela pessoa e se autorresponsabilize por aquilo. Não preciso nem perdoar ele. É uma coisa muito além disso, mais sublime. Já pensou que coisa linda? Não. A pessoa vem pedir perdão para você, você fala, para, meu. Você não me deve nada. É claro que ele não vai falar porque o outro não vai entender. Mas, no fundo, eu agradeço pelo toque que você me deu. Eu cresci. Então um ladrão é um amigo? É. Aí o assassino. A morte não conta nada. Vê lá quem morreu. A história pregressa, como que ela era violenta com ela. Não é karma. Isso não é karma. É ignorância.
Não sabia. Então a vida une o assassino e quem vai morrer junto. E depois se encontram lá no astral, depois que os dois morrem, aí a beleza dos dois, nossa, eu precisava morrer mesmo. E aí aquele que matou, ele se encarna aqui, tem 10 filhos, mata um e ganhou 9, a vida ganhou 9 vezes. Então é mais sábia a coisa. Não tem ninguém culpado, e não tem ninguém, não tem réu, não tem juiz, não tem nada. É tudo sua cabeça. A morte não conta nada. A criancinha lá, o inocente, não existe. Ela só está naquele estágio porque é pequena, porque tem aquele cérebro, tá. Mas se ela crescer, ela vai ter a mesma coisa. E ela já vem com toda a bagagem lá no subconsciente dela, na memória celular, de todos os traumas e as ignorâncias que ela teve no passado. E às vezes dá um desfecho, é ignorante. Só isso. A vida põe os dois juntos, aprendem. O outro com muita culpa e ela com muita culpa. Aí os dois vão trabalhar essa culpa e vão se resolver lá no futuro. Porque o tempo não conta. Não conta. Não tem vítima, não tem réu. Então, não tem que ter piedade, pena e dó de ninguém. Tem que ter compaixão, sim, né? Não, aí tá uma pessoa, eu sei como a situação dela, mas eu sei que lá dentro dessa pessoa tem um poder infinito, só que ela não descobriu ainda. Ele está descobrindo aos poucos com essa experiência dolorosa. Isso é uma visão com os olhos da alma. Não já condenar. Entendeu? Então, faça uma coisa além do perdão. Não perdoar. Não precisa nem do perdão. Eu não preciso te perdoar, porque você não está aqui. Eu não tenho nada com você, eu não estou devendo, você não está me devendo nada, você não... Não, eu já te liberei faz tempo, porque eu não sou bobo. É uma questão de inteligência, gente. Guardar rancor, raiva e culpa é uma violência contra você. Se você não resolver, vai trair mais violência. Uma questão de inteligência. Usou a inteligência, você não sofre mais. Não libera o homem, libera a pessoa, libera aquela pessoa que te traiu. Traiu, meu marido me traiu, minha mulher me traiu. Traiu nada. Você que é traível. Por isso que você traiu uma pessoa que trai. Ninguém trai ninguém. Entendeu? Então, vamos ficar com essa mensagem, com esse pensamento, assim, de uma coisa superior ao... Isso, é o que eu falei no final. O Evandro já me deu sinal que está terminando. Então, eu vou ficar com esse negócio, gente. Eu me responsabilizo 100% pelo que me acontece de ruim e de bom. Que eu não preciso nem perdoar. Todo mundo que me ofendeu, ou que me trouxe coisas boas, tanto que me trouxe coisas boas, também veio me falar, olha como é que está se valorizando. E aquele que trouxe você, não, olha como está se desvalorizando. Trate como amigos, que vocês não precisam nem perdoar. Que não perdoar é mais sublime do que perdoar. Feliz ano novo. Fui.